Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos indo para a nossa primeira aula da nossa terceira etapa, em que o tema será poríferos, anatomia e nutrição. Gente, a gente na última aula da segunda etapa, a gente já tinha visto o estudo, a gente tinha começado a estudar os poríferos, né? Ou seja, o reino animal. Os poríferos eu cheguei a dizer para vocês que são os animais mais primitivos que existem, né? Foram os primeiros invertebrados a surgirem no planeta Terra, né? Bom, gente, com relação à anatomia, já havia dito na aula anterior que as esponjas, né, os poríferos, esses animais, são os mais primitivos por não possuírem tecidos. Consequentemente, não possuem órgãos e muito menos sistemas, correto? As esponjas, gente, têm o formato de um cilindro ou vaso. Tem um corpo revestido por buraquinhos. Esses buraquinhos, eles recebem o nome de poros. Por isso, é denominada porífero. A esponja é denominada um porífero, porque tem um corpo coberto por poros. Tem isso como sendo sua maior característica. Apresentam uma cavidade central chamada de átrio, gente. Ou seja, um tubo interno que tem esse nome átrio, revestido por células flageladas, que são chamadas de coanócitos. Dentro desse tubo interno, nós temos uma série de célulazinhas, umas coladas nas outras, flageladas, que vão atuar diretamente na digestão desse porífero, já que como ele não tem sistema nenhum, ele não tem sistema digestório, né? Então, por não ter sistema digestório, ele tem que ter estruturas adaptadas para isso, para ajudarem na digestão desse animal, né? E essas estruturas são chamadas de coanócitos. Eles também têm uma cavidade no topo do seu corpo chamado ósculo. Então, no topo do corpo deles, eles têm uma cavidade principal chamada ósculo, por onde entra o fluxo de água, daquela água repleta, cheia de matéria orgânica que vai nutrir esse porífero. Ou seja, ele não tem boca, não tem dente para mastigar, mas ele tem essa cavidade principal que fica no topo de sua estrutura, que vai receber essa água fluídica rica em matéria orgânica e que vai nutrir esse porífero, porque quando ela entrar dentro da cavidade principal, que é o átrio, essas células que são os coanócitos, que são células flageladas, vão bater os seus flagelos, vão selecionar aquele nutriente necessário para a esponja e esse nutriente será absorvido. O que não foi absorvido vai ser expulso pela própria esponja e vai sair também por essa cavidade principal e central, e que fica no topo, que é o ósculo, tá? Bom, gente, pelo lado de fora, as esponjas possuem células em forma de pavimento, que são as células que a gente vê ali, né? Quando a gente pega um porífero, uma esponja do mar, aquelas primeiras células que a gente vê, aquele tecido, não é um tecido, porque ele não possui tecido verdadeiro, mas aquela parte externa, onde é cheia, repleta de porozinhos, né? Ali nós podemos perceber, através, inclusive, da microscopia, uma série de pavimentos. Essas célulazinhas, na forma pavimentada, elas têm o nome de pinacócitos, ok? Então, vamos pegar essa introdução aí, vamos registrar isso que eu acabei de falar, tudo isso que eu acabei de falar no primeiro slide aí, vamos lá. Anatomia de uma esponja. As esponjas são animais que não possuem órgãos, sistemas ou tecidos. Não possuem tecidos, gente, por isso são considerados animais mais primitivos que existem, né? Seus corpos são formados por aglomerados de células de diferentes tipos que não se agrupam ou se regionalizam para formarem tecidos, ou seja, não é formar o tecido aí, como eu já falei, eles são desprovidos de tecidos, os poríferos, e que desempenham diferentes funções. Geralmente, as esponjas possuem formato de vaso ou cilindro, né? Como eu já falei com vocês, onde a parede é formada de células e diversos buraquinhos entre elas, que são chamados de poros. A maior característica dos poríferos, tem um corpo coberto, revestido por poros, né? O espaço interno é chamado de átrio, a cavidade interna é chamada de átrio. E a abertura principal, que fica no topo da esponja, aquela cavidade principal que fica no topo da esponja, né, do porífero, do animal, é chamada de ósculo, que é por onde entra o fluxo de água rica em matéria orgânica, que eu já expliquei para vocês no começo aí da nossa aula.
Por fora, o corpo das esponjas é revestido por células pavimentosas. Essas células que não formam tecidos, porque a esponja ela é desprovida de tecido, são chamadas de pinacócitos, ok? Vamos para o próximo registro aí. Essa é a anatomia. Já a cavidade interna das esponjas, também já falei com vocês no começo da aula. O átrio é revestido por células flageladas, chamadas de coanócitos. São aquelas células responsáveis, né, gente, por baterem os flagelos, né, pela nutrição da esponja, que filtram a água e capturam o alimento, ou seja, elas é que fazem, são responsáveis pela nutrição aí da esponja, formando as paredes do corpo da esponja. Há outros tipos de células também, os amebócitos. Já no caso dos amebócitos, são células que têm movimento ameboide, né? Ou seja, elas emitem pseudópodos, elas fazem a fagocitose desse alimento que foi capturado pelos coanócitos. Ou seja, o alimento que foi capturado através do batimento dos flagelos, dos coanócitos, ele é enviado até esses amebócitos, que capturam através dos movimentos ameboides, né? Eles emitem pseudópodes, que são falsos pés, que vão englobar esse nutriente e vão fazer a digestão desse nutriente. Então, os coanócitos, juntamente com os amebócitos, fazem o que? A nutrição do porífero, tá? Vamos continuar aí. Que podem realizar movimentos e que digerem e distribuem alimento para outras células. E os porócitos, que são células que formam os microporos das paredes das esponjas. Vamos lá para o próximo slide. Sustentação de uma esponja. Ô, gente, assim como nós temos o nosso esqueleto para nos sustentar, né? A esponja também tem, né? É uma sustentação, não é o esqueleto, mas ela tem estruturas, nós chamamos de espículas calcárias, né? Que são formadas de sílica e de calcário, que promovem a sustentação da esponja. Então, vamos lá. Há na parede das esponjas estruturas que ajudam na sustentação do animal. As espículas. Estas são estruturas com formatos que variam de espécie para espécie e que podem ser formadas de diferentes substâncias, como sílica e o calcário. Além das espículas, há uma rede de proteínas, esqueci de falar isso, espongina, tá, gente? Uma rede de proteína que ajuda a sustentar a esponja, a espongina. Esse material é macio e flexível e que levou algumas espécies a serem coletadas para a utilização como esponjas de louça. Eu já havia falado para vocês a primeira aula sobre poríferos, né? A utilidade para o homem, né? Para a higiene diária, né? Utilidade doméstica ali na limpeza, né? Da louça, ou então no banho, né? Da pessoa que está utilizando. Vamos lá, próximo slide. Essa aí, gente, é uma figura de uma esponja, tá? Aqui eu tenho uma esponja, muitas delas vivem em colônias, né? A maior parte vive em colônia, mas aqui eu tenho uma, separei o desenho dela aqui. Então, aqui essa é a anatomia, essa é a estrutura de uma esponja. Eu tenho o ósculo, que é essa cavidade que fica no topo da esponja, o ósculo, né? Que faz a saída da água ou a entrada da água. A água também pode entrar por aqui, tá? Ela é revestida de poros, ela é toda cheia de buraquinho, por onde também entra a água, tá? Aqui, ó, tá vendo? Deixa eu ver se até mostra aqui. Espícula, ó, porócito, por onde entra a água, tá? A água entra por aqui e pelo ósculo também, mas na hora que ela sai só pelo ósculo, tá? A esponja, ela é totalmente revestida internamente também por espículas, que são as estruturas rígidas, constituídas de calcário e sílica, que vão promover a sustentação do porífero, né? Tá vendo essas células? Dá pra ver essas célulazinhas aqui, gente? Essas bolinhas aqui? Esses aqui que revestem a cavidade internamente do átrio, são os coanócitos, são aquelas célulazinhas que têm os flagelos, que vão bater os flagelos na hora que a água entra dentro do porífero, elas vão bater os flagelos e vão capturar o que é necessário para a esponja se nutrir. Aqui, gente, nós temos, quer ver? Ó, vê se dá para ver essas bolinhas laranjas aqui. Essas bolinhas laranjas são os amebócitos. Os amebócitos são aquelas células que fazem o movimento ameboide que vão capturar o nutriente necessário para a esponja, para que ela possa se nutrir. E vão fazer a fagocitose, né? Vão fazer a digestão daquele nutriente, tá?
Bom, gente, eu acho que isso aqui é o que vocês precisam saber, né? Nós não vamos passar disso aí, não. Tá bem tranquilo, a figura aqui tá bem explicadinha. Geralmente é o que eu passo para vocês no quadro. Eu achei uma figura bem legal na internet para mostrar para vocês, tá? E agora nós vamos só registrar aí para finalizar a aula como que ocorre a nutrição da esponja. Eu já expliquei, mas nós vamos dar uma relidinha nisso aqui, tá? Os poríferos são animais filtradores, eles filtram, né? Ou seja, a água entra repleta de matéria orgânica, eles capturam o alimento e liberam a água com menos matéria orgânica do que quando entrou, né? Os poríferos são animais filtradores, então eles têm grande importância também para a ciência, para a natureza, né? Para a ecologia. Por quê? Porque eles filtram ali os nossos mares, os nossos oceanos, né? Então, os poríferos são animais filtradores, por isso que eles são tão importantes, né? Eles têm uma importância biológica tão grande. Para se alimentarem, eles geram um fluxo de água em seu interior. Já expliquei isso para vocês. Ou seja, a água é renovada constantemente, por isso ela é limpa constantemente, né? Pelos poríferos. Eles filtram, né? Vamos dizer assim, a maneira mais grossa, eles vão peneirar essa água, né? E capturam partículas orgânicas através de células chamadas coanócitos. Os coanócitos batem os flagelos, capturam aquele nutriente necessário para a esponja. Esse nutriente vai ser enviado lá para os amebócitos. Os amebócitos vão fazer a fagostose desse nutriente. Já expliquei isso para vocês. Todas as substâncias são digeridas dentro da célula. Por isso nós dizemos, gente, isso que eu não falei ainda não, tá? Mas o que eu vou falar é muito importante. Que a digestão da esponja, do porífero, ela é feita por difusão. O que é uma digestão feita por difusão? Ela é passada de célula para célula também, tá? Por isso dizemos que os poríferos possuem uma digestão intracelular ou feita por difusão, ou seja, passaram de célula para célula. É isso aí. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Essa matéria é uma matéria maravilhosa, eu adoro estudar o reino animal, principalmente os invertebrados, que eu acho são seres maravilhosos, e quando a gente vai, né, na praia, fim de ano, né, espairecer, né, a gente está sempre ali percebendo um num cantinho, ou um que está ali na areia, né, um equinodermo, que são as estrelas do mar, né, os poríferos mesmo, que são as esponjas do mar, os colelenterades, no caso das águas vivas. Então, são animais maravilhosos ali que a gente pode presenciar ali sempre quando a gente vai viajar, né, fazer nossas viagens aí para a parte litorânea, banhada pelos mares que envolvem o nosso país. Então, uma matéria maravilhosa, eu adoro, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Beijo, tchau, tchau.